O que será que esse livro aqui, da Encantadora de Bebês, tem para te ensinar, hein, cabeleireira? Eu vou contar a história para você do que aconteceu comigo, como eu usei esse livro, como ele me ajudou pra caramba, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Ajudar no quê, Luma? Ajudar no seu sonho de você ser uma cabeleireira reconhecida, de ser uma cabeleireira valorizada, uma cabeleireira que é próspera, bem-sucedida. Não é isso que você quer? Um monte de clientes fiéis? Você não quer ter uma agenda cheia? Você não quer conquistar os seus sonhos através da profissão? Você está no lugar certo. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Eu tava lembrando dessa história de quando eu tive o Pedro, né? O Pedro vai fazer 8 anos daqui a pouco. E eu tava me lembrando porque, assim, mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem se sente de que jeito? Se sente extremamente insegura. E esse paralelo tem tudo a ver com a profissão de cabeleireiro, né? Porque muitas pessoas, né, fazendo a aula do mapa da cabeleireira referência, a gente manda uma pesquisa para entender como é que está o contexto das pessoas. E muitas pessoas reclamam sobre insegurança, insegurança técnica, insegurança na hora de conversar com as clientes. E isso faz sentido para você, é seu contexto também? Muita insegurança? Pois bem, eu quis trazer essa história porque eu estava me lembrando de como eu também me senti insegura. Porque você não sabe o que vai acontecer. Quando você você leva um pacotinho para casa, você leva a criança para casa e você fala, tá, como é que isso vai dar certo, né? Então a gente não tem essa previsibilidade do futuro. E confesso para você que no meu caso foi ainda um pouco mais difícil. Porque o meu filho nasceu extremamente prematuro, ele nasceu de 28 semanas e quando eu levei para casa, depois de 74 dias de internação, quando eu o trouxe para casa, na verdade, ele tinha uma rotina de hospital, UTI. E lá na UTI eles fazem os cuidados nas crianças a cada 3 horas. Então o Pedro não dormia mais do que 2 horas. Então era muito difícil também pra mim, porque nessa fase eu já estava um zumbi. Você já ficou zumbi assim também? Por falta de essa questão de restrição aí de qualidade de sono, né? De tempo de sono, de qualidade, a gente começa a ficar bem zuretinha da cabeça. Aí foi quando eu tava com 7 para 8 meses que eu nem me lembro quem é que me indicou esse livro. Mas de 7 para 8 meses eu comprei esse livro e eu comecei a ler. E aí, primeira coisa, tem muita gente que fala assim, ah, mas ela deixa chorando. Não, não deixa chorando. Até achei essa parte aqui que ela fala de nada de castigos isolados, não é para deixar o bebê emotivo sozinho, nada disso, não é para judiar da criança. É que é um modo de criar um pouco mais europeu, né? Não é super permissivo e protecionista como é a cultura brasileira. Mas enfim, ela tem um método e é muito bom. Aí eu recebi esse livro, eu comprei esse livro e eu já estava meio piradinha, meio surtadinha, porque eu estava nessa vida caótica, trabalhar, tinha o bebê, não estava dormindo. E essa jornada ela é muito difícil para a mulher, porque a gente está numa desregulação hormonal, né? A gente não tem uma rotina ainda clara, estabelecida, sempre nessa insegurança, nessa instabilidade emocional, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí aconteceu que eu cheguei nessa parte do livro, essa parte aqui que ela fala sobre a rotina, né? E você pode ver que o que tem aqui é um horário. Então, a rotina de 3 horas e a rotina de 4 horas. Então, cada hora, cada momento do dia, o que você vai fazer. E aí, eu lendo isso, eu falei assim, tá bom, tem que acordar e dar mamar. Aí depois, você faz atividade, e é um acrônimo, né? Então, E de alimentação, IT, né? O A é de atividade, o S de sleep, de sono, e o Y de you, da mãe se cuidar. Tudo muito bonitinho aqui, funciona bacaninha na minha cabeça. Eu falei, vou partir para a prática. Aí eu peguei, lia um pouco o livro e ia para a prática. Conversava com meu marido sobre algumas coisas e ia para a prática. Só que não estava funcionando tão bem.
Até que eu tive o estalo. Eu virei e falei assim, tá, acontece que essa rotina tá óbvia na minha cabeça, mas não tá pro meu marido. Aí eu peguei post-its assim, ó, e eu peguei e coloquei, né, em casa, são 2 andares, a parte de cima e a parte de baixo, e eu fiz 2 rotininhas e eu escrevi o horário e o que era para fazer em cada horário, embaixo e em cima da casa. O que aconteceu como consequência disso? Como consequência disso, meu marido ganhou autonomia como pai, porque ele via o horário e ele sabia o que era para fazer. Segunda questão, quando você tem visível, quando você consegue ter clareza e está visível uma rotina, você diminui a sua ansiedade, E para a criança em específico, é muito importante porque você traz segurança para essa criança. E foi justamente, estava conversando com a Liane hoje de manhã, do meu time, e foi o insight que eu quis trazer aqui para você. Segurança. Segurança tem correlação com rotina. Rotina. Olha que incrível, segurança tem correlação com rotina. Eu vi isso funcionar, né? Porque uma criança que ela sabe o que vai acontecer, uma criança que percebe que o corpinho dela está dando sinais de que ela tem que dormir, que ela tem que comer, e aquilo é atendido, faz com que ela fique muito mais tranquila, faz com que ela tenha, ela seja inclusive mais previsível. Será que não é isso que você está precisando na sua vida profissional? Segurança, previsibilidade? O que eu estou falando aqui é uma área de interesse, eu já falei em outros vídeos há muito tempo, para mim é sobre rotina. Quais são as atividades, em qual sequência que essas atividades precisam ser feitas, com qual frequência que essas atividades precisam ser feitas. Esse é o X da questão. A partir do momento que eu tive a clareza da rotina estabelecida, todo mundo visualizou, a gente ganhou tudo isso que eu falei. Previsibilidade, muito mais segurança, é muito difícil. Ela fala assim sobre paternidade acidental, um comportamento não intencional dos adultos que frequentemente leva a algum dos problemas mais comuns. Acordar no meio da noite, mamadas inadequadas e ineficientes, ansiedade de separação e ataques de cólera, entre outros. Será que você está vivendo uma profissionalização acidental, assim como está falando aqui de paternidade acidental? Será que o seu processo de profissionalização está acontecendo da forma bem acidental, bem sem intenção, sem uma rotina? Então, o que eu quero trazer para você de entendimento dessa situação toda? A sua insegurança técnica, a sua insegurança nos seus atendimentos tem uma correlação total com a falta de rotina, a falta de clareza do que fazer, em que momento você vai fazer e com qual frequência. Porque é justamente, como eu já disse em outros momentos, você ter intenção, você projetar a rotina de quem você vai ser e começar a executar, porque você ainda não é. Só que antes de você ter o resultado dessa rotina, você começa a ser a pessoa, você começa a se transformar nessa pessoa. Anteontem, né, na aula do Mapa da Cabeleireira Referência, eu trouxe essa história também. Pessoa X, que é a pessoa que tem essa ansiedade, que é ineficiente, que oscila emocionalmente, que é a cabeleireira que eu chamo de montanha russa, que vai para cima e que vai para baixo. Essa cabeleireira, ela não tem clareza, né, do que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, e a profissionalização dela está acontecendo de uma forma acidental. E aí, essa pessoa vai ter quais resultados? A agenda vazia, a cliente que troca ela por qualquer outra profissional que cobre R$10 a menos, a cliente que está sempre chorando o preço, que está desvalorizando ela. Esses são os resultados dessa profissionalização acidental. Se você deseja a agenda cheia, clientes fãs do seu trabalho,
consciência na hora de fazer o trabalho para gerar um portfólio de cabelos não só bonitos, mas saudáveis, que é o que eu chamo de bem-estar capilar, você precisa ser a pessoa Y, antes de ter todos esses resultados. E como é que isso vai acontecer? Só vai acontecer se você estiver num ambiente ou se você tiver uma supervisão, um acompanhamento, um guia de, entre aspas, um adulto, né, que já teve esse resultado, que já conseguiu fazer isso, que no caso sou eu. Eu estou aqui nessa função de te mentorar nessa sua trilha para você se desenvolver desde, né, ter vamos dizer assim, um processo de infância, né, na profissão, de você corrigir tudo aquilo que é de base mesmo, até você ser essa profissional agenda cheia, que sabe fazer do corte a uma escova modelada, que sabe entregar tratamentos, cronograma capilar personalizado, que consegue fazer dinheiro com tratamentos, com saúde de cabelos e não ser essa profissional desvalorizada. Mas você precisa sacar, você precisa perceber que você tem que estar no meio de pessoas que já têm essa rotina. Com clareza da rotina, com clareza das ações que você vai fazer, é uma questão de, lógico, dedicação e tempo para você ser essa profissional Y. E se você quer tomar a decisão e começar a mudar a sua jornada, aqui embaixo vai estar o link para preenchimento de um formulário de interesse. Você quer ser minha aluna? Você quer ser meu aluno? Você vai preencher um formulário de interesse. As matrículas estão abertas. A Liane, que eu conversei, que gerou esse insight de hoje, vai entrar em contato contigo, né? Vai conversar contigo para ver se você tem um perfil, se você de fato está bem comprometida para ser a minha aluna e trilhar essa jornada de ser uma cabeleireira integrativa, beleza? Então é isso. Comenta aqui o que você precisa mudar na sua rotina. Você já está clara, você já tem clareza do que você precisa fazer, quando você precisa fazer para mudar a sua realidade profissional? Comenta aqui que eu quero saber. E compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Amanhã estarei de volta no próximo vídeo do nosso desafio. Fui!